Que a palavra do Senhor esteja abençoando o nosso dia e todo o nosso caminho. Nós temos feito nosso tempo de jejum sobre o Evangelho de Marcos e Deus tem falado muitas coisas ao nosso coração. Ontem eu li no meu exercício devocional, no meu tempo de jejum, eu li os capítulos 5 e os capítulos 5 e 6 do Evangelho de Marcos. E Deus tem falado muitas coisas, é muito poderoso. É difícil você separar de 2 capítulos, separar apenas um verso para você trazer para a sua vida naquele momento. Deus, ele fala, e o Evangelho de Marcos, a gente tem dito aqui, ele é um texto muito intenso, ele mostra assim, a atividade de Jesus com muita força, e Jesus com muito dinamismo. Jesus estava sempre disposto a caminhar, a ir aos lugares, a falar do reino de Deus para as pessoas. Jesus estava sempre disposto a curar, a libertar e a restaurar a vida de todos aqueles que ele ia encontrando pelo caminho. É maravilhoso a gente perceber esse cuidado de Jesus, essa pressa que Jesus tem em nos ajudar na mudança da nossa vida e da nossa história. Nessa manhã, Jesus continua aqui, fazendo milagres e abençoando a minha vida e a sua vida. Nessa leitura, ontem, no capítulo 5, e é o capítulo 5 que eu quero, nessa manhã, refletir com você, e o capítulo 5, ele tem Jesus participando ali de três histórias, de 3 momentos, e é interessante como que Jesus, ele age em cada uma das circunstâncias. Eu quero ler com você o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, e pensar algumas lições aqui, alguns princípios para a nossa vida dessas 3 histórias. Jesus, ele atravessou o lago, e quando ele chegou do outro lado, ele encontrou um menino que estava possuído, né, por espíritos malignos, e era tão forte aquilo que as pessoas tinham medo daquele rapaz, e não tinha nada, o texto bíblico vai dizer que não tinha cadeias ou grilhões que pudessem segurar o mal que estava na vida daquele jovem. Mas Jesus muda a história daquele menino. Aí quando Jesus está saindo dali, indo para um outro lugar, aparece um homem, ele era um dos chefes da sinagoga, era um homem conhecido e respeitado ali por todos, chamado Jairo, e ele procura Jesus desesperado porque a sua filha está muito doente e pedindo para que Jesus ajude. Jesus decide ir até a casa dele e uma multidão vai atrás, e quando Jesus está indo, de repente no meio do caminho Jesus para, porque aí aparece uma outra história, que é a terceira história, que é a história da mulher que tinha um fluxo de sangue, um problema muito sério de saúde, e ela estava muito fraca, e ela já tinha gastado tudo que ela tinha, já tinha corrido atrás de todo jeito para ser curada, e ela não conseguia nada. E ela vai no meio daquela multidão e rompe todo tipo de preconceito, toda dificuldade, porque ela acreditava que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela consegue tocar na orla das vestes de Jesus, ou seja, ali na barra da roupa de Jesus, eram aqueles vestidos, né, que colocava, que o pessoal usava. Ela consegue tocar na orla das vestes de Jesus e diz que naquele momento ela é curada. Logo em seguida, Jesus continua caminhando até a casa de Jairo. Vamos ler o texto? Vamos lá. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos pés. Ninguém era suficiente e forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus, o Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos.
e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, se atiraram precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera, e o endemoniado, com aquela pessoa que estava endemoniada, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, seguir a Jesus. Jesus não permitiu e disse a ele: vá para tua casa, para tua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia da sua vida. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, que eram as 10 cidades ali em volta, tudo aquilo que Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Essa é a primeira história, e essa primeira história conta a respeito desse poder e dessa graça de Jesus manifesta sobre a vida deste homem. Era um homem um jovem ainda, que estava possesso, dominado por espíritos malignos, preso, amarrado a correntes espirituais, e que ninguém conseguia ajudá-lo. Preste atenção, as três histórias que a gente vai comentar aqui do capítulo 5, elas trazem uma mesma ênfase. Ninguém podia ajudá-lo. Ninguém conseguia ajudar esse homem. Era algo que era impossível de ser feito. Esse homem estava completamente amarrado, completamente preso espiritualmente. Não havia ninguém que conseguia libertá-lo. Eu fico imaginando que pessoas tinham tentado, com todos os tipos de crença que existia naquela época, pessoas tentavam ajudar esse jovem, tentavam libertar ele. Eu fico imaginando o estrago que esse jovem fez em todo aquele povoado e o medo que as pessoas tinham daquele rapaz, e ninguém conseguia ajudá-lo. De repente, Jesus aparece no cenário, Jesus aparece no meio daquele povo, Jesus aparece na vida daquele jovem, e Jesus muda a história dele de maneira extraordinária. A mesma coisa que Jesus ele faz quando ele entra na nossa vida e na nossa história. Por mais preso e amarrado que alguém esteja espiritualmente, por mais fortes que as algemas espirituais, né, as trancas espirituais, elas tenham, por mais força que elas tenham sobre a tua vida, sobre a tua casa, ou sobre a vida de alguém, Jesus, ele é muito mais forte. Jesus, ele tem poder para arrebentar todas as cadeias e todas as trancas de ferro. Jesus vai deixar isso muito claro lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Jesus está falando sobre a igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja nos evangelhos, Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não existe trancas de ferro, não existe mal, não existe força maligna que resista ao poder de Deus e à graça de Deus. Não existe nem nada que o inimigo tenha feito que seja mais forte do que o poder e a graça do Senhor sobre a tua vida. Aliás, eu digo para você o seguinte: aquilo que o inimigo leva tantos anos, né? O inimigo vai acorrentando a gente, você já percebeu? Ele vai acorrentando as pessoas, ele vai trancando, ele vai prendendo, ele vai amarrando, e as pessoas vão ficando tão presas que não conseguem mais se mover. Vão ficando presas e amarradas. O inimigo, ele age de maneira tão forte na vida das pessoas que ele vai colocando correntes em cima de correntes, e a pessoa vai ficando amarrada. Ela fica amarrada em algo, depois ela fica amarrada em outras coisas. O inimigo vai colocando correntes, vai nos tornando cada vez mais presos e amarrados às suas forças. E leva anos fazendo isso. Mas é interessante como que Jesus age. Jesus, com uma palavra, aquilo que o inimigo às vezes leva 15 anos para fazer na sua vida, Jesus desmonta em 15 segundos. Jesus desmonta em 5 segundos. E é isso que acontece na vida desse jovem. Talvez um jovem lá que tinha
seus 30 anos, seus 25, seus 30 anos, seus 35 anos. Fazia 35 anos que o inimigo estava colocando correntes e amarrando ele em correntes, e ele, ao olhar humano, estava totalmente preso, totalmente amarrado, a ponto de ninguém conseguir libertá-lo. 35 anos o inimigo colocando correntes naquele jovem. 35 anos o inimigo trabalhando para prender aquele jovem. Jesus vem em 2 segundos, com uma frase. Jesus liberta aquele jovem. Olha o poder de Jesus. Olha o poder de Jesus. Às vezes a gente dá muita ênfase para o poder do inimigo, mas eu quero dizer para você que o poder do Senhor Jesus é muito maior, é muito mais intenso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida e sobre a tua casa. E eu quero que você creia nessa mensagem, nessa palavra e no poder do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. O inimigo pode ter levado anos e anos para te prender, mas Jesus, com uma palavra, ele te liberta, ele te restaura. Eu achei bonito aqui o verso de número 15. O verso de número 15 diz assim: quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem, ele estava do lado de Jesus, que fora possesso de uma legião de demônios. Ele estava como? Ele estava sentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo, ficaram aterrorizados, ficaram assustados com o poder de Jesus. Jamais eles imaginaram que alguém podia fazer aquilo que Jesus fez. Não há nada que o Senhor Jesus não possa fazer na minha vida e na sua vida para nos libertar e para nos resgatar. Fica esse ensinamento para o teu coração nessa manhã. Por maiores que sejam as trancas, por maiores que sejam as algemas, por mais fortes que sejam as cadeias e prisões que o inimigo tenha imposto sobre a tua vida ou sobre a vida de qualquer pessoa, isto é nada diante do poder, diante da graça, diante do maravilhoso amor de Jesus por mim e por você. Uma única palavra de Jesus desfaz aquilo que o inimigo levou anos para construir na nossa vida e na nossa história. De modo que eu quero que você tome posse dessa verdade na sua vida. E que você não saia por aí dizendo: o inimigo fez isso, eu estou amarrado, eu estou preso, eu não consigo, parece que a minha vida está presa, está amarrada. Jesus, com uma palavra, esse Jesus que habita na sua vida, com uma palavra, ele muda toda a tua história, ele transforma toda a tua vida, ele te liberta e ele te restaura. Agora vamos à segunda história que esse texto traz aqui para abençoar a nossa vida. A partir do verso de número 21. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Era um homem importante naquela época. Vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés. Ele chegou e se humilhou diante de Jesus. Implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Aquele homem chega, se prostra diante de Jesus e diz: por favor, vem, me ajuda, coloca as tuas mãos sobre a minha filha para curá-la e para restaurá-la. Jesus foi com ele, Jesus atendeu o pedido dele e foi com ele. Uma grande multidão seguia a Jesus. Aqui a história de Jairo. E essa história ela é interrompida. De repente, Jesus está indo para a casa de Jairo e no meio do caminho ele se encontra com uma mulher, né? Ou uma mulher acaba tocando Jesus. Tem uma multidão seguindo Jesus, bastante gente empurrando para lá e para cá. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, está escrito aqui no verso 24. Verso 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela estava 12 anos sofrendo. Imagina a situação dessa mulher. Já tinha procurado, diz aqui no verso 26, ela padecera sob o cuidado de vários médicos, ninguém conseguia ajudar, ela gastou tudo que ela tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. A situação dela é muito complicada. Quando ouviu falar de Jesus, ela acreditou, creu em Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. Olha que palavra forte, que palavra extraordinária para você ter na sua vida nesse dia. Se eu tocar em Jesus, meu dia vai ser diferente. Se eu tocar em Jesus, minha família vai ser restaurada. Se eu tocar em Jesus, a minha vida vai ser transformada. Se eu tocar em Jesus, Jesus vai tirar todo o mal que foi falado, foi dito, foi imposto sobre a minha vida. Jesus irá mudar a minha história. Não tem nada que Jesus não possa fazer. Essa mulher
acreditou, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. E ela correu para tocar em Jesus, no meio da multidão, foi entrando, e diz que quando ela tocou imediatamente, verso 29, cessou sua hemorragia e ela sentiu no seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Ela conhecia muito bem a sua vida, ela sabia como é que o seu corpo funcionava e ela, naquele momento, ela percebeu que algo aconteceu na sua vida e ela foi curada. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Os discípulos responderam: vês que a multidão aglomerada fica ao teu redor, te tocando e te empurrando para cá e para cá, para cá e para lá, e o Senhor pergunta quem tocou. O que os discípulos disseram? Está todo mundo tocando no Senhor em todo o tempo, está todo mundo se aproximando e mexendo no Senhor o tempo todo, e o Senhor está perguntando quem que tocou no Senhor? Todo mundo está tocando no Senhor. Aí Jesus diz: não, mas esse toque foi um toque diferente. Esse toque foi um toque de alguém que se aproximou de mim com fé, crendo mesmo que eu poderia mudar a sua vida e a sua sorte. Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito isso. Então a mulher, sabendo do que tinha acontecido, se aproximou, prostrou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha que palavra tremenda para o teu coração e para a tua vida. Jesus que liberta de toda ação maligna. Jesus que te liberta de toda enfermidade, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela emocional. Jesus cura e abençoa a tua vida. Agora, o que faz a diferença é a maneira que nós nos aproximamos do Senhor. É o modo como nós nos achegamos a Deus. É o desejo que nós temos em nosso coração de ser liberto, de ser restaurado e de ser transformado. Essa mulher tinha um desejo profundo de ser tocada por Jesus, de ser transformada pelo Senhor. E ela tocou com fé, e ela viu o resultado na vida dela. Você também vai ver um resultado extraordinário de Deus na sua vida nesse dia, eu creio, em nome de Jesus. Para a gente concluir, olha só, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Lembra de Jairo que nós tínhamos começado a conversar aqui? Chega algumas pessoas da casa de Jairo, que era o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Olha, gente, olha que palavra forte. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, Jesus voltou para Jairo e disse assim: não tenha medo, meu filho, não tenha medo, tão somente creia. Essa palavra é forte para o teu dia. Não tenha medo, tão somente creia. Ainda que as informações, ainda que o aviso, ainda que as palavras que cheguem a você sejam palavras de desânimo, sejam palavras de desconforto, sejam palavras de que as coisas pioraram, Jesus diz para você nessa manhã: não tenha medo, tão somente creia, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo. Jesus falou para a multidão ficar ali para trás. Jesus foi somente com Pedro, Tiago e João, e eles foram até a casa de Jairo. Quando chegaram na casa de Jairo, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. A criança tinha acabado de falecer. Então Jesus disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. E quando Jesus falou isso, as pessoas começaram a ironizar o que Jesus tinha falado. Jesus, porém, ordenou a todos que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Jesus entrou só com o pai e com a mãe. Sabe, às vezes a gente tem que tirar essa multidão, essas pessoas que ficam se lamentando, que ficam tocando terror na nossa vida. A gente tem que entrar com Jesus. A gente tem que estar com Jesus. E a gente tem que ir onde o mal está com Jesus, para que Jesus mude e cuide da nossa vida. Tomou a menina pela mão, Jesus tomou a menina pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, se levantou e começou a andar, e isso os deixou atônitos. E Jesus deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que extraordinário, né? Que história linda. Nesse texto que nós lemos tem três histórias, né? Bem chocantes, bem interessantes e que nos ensinam muito
sobre o poder de Jesus, sobre a graça do Senhor Jesus, sobre a vida de todos nós. Talvez você precise de libertação. E é interessante porque Jesus, ele vem para nos libertar. Hoje, Jesus está aqui. A palavra de Deus chegou até você. A palavra do Senhor chegou até a tua casa. Jesus veio até a tua casa. E sabe qual que é a palavra de Jesus aqui na tua casa? A palavra de Jesus para você, aonde você está aí agora? A palavra de Jesus é: fique livre do teu mal. Que todos os espíritos, que toda ação do inimigo saia da tua vida agora. A palavra de Jesus é uma palavra de ordem. Se você ler lá no começo do capítulo 5 de Marcos, você vai ver que a palavra de Jesus é uma palavra de ordem. Jesus diz: eu te ordeno, saia agora deste jovem. Em nome de Jesus, nós ordenamos, em nome de Jesus, que todo mal saia da tua casa e da tua vida. Que todo mal saia da tua família. Que todo mal saia do teu casamento. Nós ordenamos que você fique livre de todo o mal e de toda ação maligna contra a tua vida ou contra a tua casa. Nós abençoamos a tua vida, abençoamos você aí no local de trabalho, abençoamos a tua saída e a tua entrada, que em nome de Jesus, Deus esteja te cobrindo de paz, de graça, que Deus esteja te libertando e te restaurando. Hoje, nós, como cristãos, como filhos de Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos orientou para fazer, nós ordenamos, em nome do Senhor Jesus, não é no meu nome, não é no nome de uma igreja, é no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome poderoso sobre a terra, nós ordenamos que todo mal, que toda ação maligna, que todas as cadeias e prisões, elas saiam da tua vida agora, e que você seja liberto, restaurado, curado, renovado, erguido, que você fique em pé em nome de Jesus e que o amor e o poder do Senhor se manifeste sobre a tua vida. Nós ordenamos todo espírito maligno, toda ação do mal, que o inimigo pegue todas as suas coisas e saia da sua vida agora. E que você seja liberto, restaurado, curada, em nome de Jesus. Que toda ação do inimigo saia da tua vida. Nós abençoamos você em nome de Jesus. Você que já lutou muito contra a enfermidade, contra as dificuldades, contra os problemas do caminho, nós abençoamos a tua vida e nós declaramos que através da fé que o Senhor colocou no teu coração, você está curada, você está curado. Você está livre de todo o mal, de tudo aquilo que te atormentava por todos os anos. Deus está te abençoando nesta manhã. Nós colocamos a tua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus. E você ficar limpo e restaurado em nome de Jesus. Como disse Jesus a Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Porque quando Jesus aparece na nossa vida, ele aparece para mudar a nossa história. Ele aparece para trazer vida aonde não tem vida. Ele aparece para transformar e para mudar toda a nossa história e todo o nosso contexto. Creia que hoje Jesus está tocando, abençoando e transformando a tua vida e a tua casa. E você não precisa temer. O amor de Deus está aqui e Deus está abençoando você e tocando o teu lar e a tua casa. Receba a palavra de Deus como instrumento poderoso para abençoar a tua vida e abençoar a tua família e a tua casa, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora e eu quero orar com você. Quero abençoar a sua vida, são 7h34, e eu quero orar com você, abençoando a tua vida nessa manhã. Eu creio que Jesus trouxe você aqui para ouvir essa palavra, porque Jesus quer te libertar. Eu creio que Jesus trouxe você aqui para ouvir essa palavra nessa manhã, porque Jesus quer cuidar de você e curar a tua enfermidade. Seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, seja uma enfermidade familiar, Deus quer abençoar e mudar a sua vida. Eu creio que Jesus trouxe você aqui nessa manhã, porque você talvez já estava perdendo as esperanças e acreditando que talvez os problemas nunca vão cessar e que você nunca vai ser mais liberto e transformado. Gente, olha aqui, aquele jovem, ele não tinha chance nenhuma, as pessoas já tinham desistido dele. Todo mundo já tinha desistido daquele jovem. Tamanha força do inimigo na vida dele. Tamanho poder do inimigo na vida dele. As pessoas já tinham desistido dele. Mas Jesus não desistiu. Assim como Jesus não desistiu de você. Vamos pegar o outro exemplo dessa mulher. Ela já tinha gasto tudo. Ela já tinha ido a todos os médicos.
ela não tinha mais chance nenhuma. Ela já tinha gastado todos os recursos. Ela já tinha pedido ajuda para todas as pessoas. Ninguém conseguia ajudá-la. Era algo impossível, mas Jesus mudou. Agora, a filha de Jairo. Era uma situação muito difícil, que ficou muito pior quando essa menina morreu. Era algo que era impossível. Chegaram até a dizer para ele, Jairo, não fique mais importunando o mestre, porque essa situação não pode ser mais revertida. A sua filha morreu. E Jesus disse, não, ela não morreu. Ela não morreu. Porque aonde Jesus coloca a mão, ele traz vida. As 3 situações eram situações impossíveis a nós. Mas não há nada que seja impossível ao nosso Deus. Creia, Jesus está te convidando nessa manhã para viver um milagre. Creia em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor, diante do teu altar, da tua presença, a vida de cada pessoa, Pai. Deus, obrigado por podermos acordar nessa manhã, por podermos, Senhor Deus, viver esse tempo de milagres na nossa vida. Nós abençoamos uns aos outros em nome de Jesus. Nós agradecemos, Pai, o privilégio que nós temos de estar aqui juntos, na tua presença, experimentando, Deus, o teu amor e o teu cuidado para esse novo dia. O Senhor nos deu, Pai, esse tempo de vida tão precioso e tão maravilhoso. Nós abençoamos, Pai, uns aos outros, em nome de Jesus, e nós pedimos, Pai, que nessa manhã o Senhor venha, Pai, trazer a tua libertação. Se existe, Pai, alguma casa, alguma vida que ainda está presa e amarrada a qualquer força maligna, que o Senhor nesta manhã liberte, restaure com o teu poder, com a tua força e com a tua graça. Que o Senhor ministre, Pai, o coração de todos. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada um nessa manhã. Que a tua força e a tua graça se estenda sobre a vida de todos nessa manhã. E que todos sejam cheios, Pai, do teu poder. Como diz na tua palavra, as portas do inferno não irão prevalecer contra a tua igreja, contra o teu povo. Nós declaramos nesta manhã que, Deus, as portas do inferno, elas não prevalecem sobre a vida dos teus filhos. Abençoamos, Pai, a cada um, em o nome de Jesus. Quero colocar, Pai, a vida, Senhor Deus, de cada família diante do Senhor, Pai. Se existe, Deus, impossibilidades, se existem, Senhor Deus, dificuldades, se existem lutas, Senhor Deus, se existem problemas, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, colocar diante do Senhor, porque eu sei, Pai, que ainda que seja impossível a nós, ainda que a gente tenha gasto todos os recursos e não tenha ficado até pior, como no caso daquela mulher. Ainda, Pai, que a gente tenha pedido ajuda para todo mundo e ninguém consiga nos ajudar. Deus, o Senhor muda a nossa vida, o Senhor muda a nossa história. E nós pedimos que o Senhor faça isso, Pai, nesse dia. Nós pedimos que o Senhor faça isso, Pai, nesta manhã. Que o Senhor nos toque com o teu poder e com a tua glória, com a tua graça. E que o Senhor manifeste, Pai, os teus milagres sobre a vida, Deus, de todos nós. Toca, Deus, profundamente e abençoa, Pai, a vida de todos que estão aqui. Eu clamo, Deus, e coloco diante do teu altar. Peço a tua bênção, Pai, em nome de Jesus, Pai. Como diz a tua palavra, tão somente creia. Ainda, Pai, que não haja nenhuma esperança, Pai, humanamente falando, mas não há nada que o Senhor não possa reverter e mudar na nossa vida. Nós colocamos o nosso dia, colocamos a nossa vida e a nossa família no teu altar. Deus, nós recebemos o teu milagre nessa manhã, recebemos a tua palavra de cura nesta manhã, recebemos a tua palavra de libertação nesta manhã, recebemos, Senhor Deus, a tua palavra de confirmação nesta manhã, de que Deus, o Senhor, fez um milagre na nossa vida. Nós somos abençoados pelo Senhor. Toca, Deus, esta casa, toca a vida, Pai, deste teu filho, desta tua filha, toca, Deus, esta família, Pai, em nome de Jesus. Manifesta, Deus, o teu poder neste lar. Eu coloco diante do Senhor, diante da tua presença. E Deus, em nome de Jesus, Deus, que cada um receba a tua graça, que cada um receba o teu toque e que o Senhor se manifeste, Pai, agindo, Deus, com o teu poder e transformando a vida e a história de cada um, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus te abençoe. Receba em nome de Jesus sobre a tua vida a graça do Senhor, o milagre do Senhor. Eu declaro o milagre de Jesus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu declaro a libertação do Senhor Jesus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu declaro que você é mais do que vencedor, é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Recebe a bênção e o amor do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome do Senhor. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa manhã. Nós agradecemos muito esse nosso tempo juntos aqui.
Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado do nosso coração e da nossa vida, e nós agradecemos muito você estar aqui conosco, tá? Queremos pedir a você, você que pode nos ajudar com o seu dízimo, com a sua oferta, você que tem sido tocado por Deus nesse sentido de nos abençoar. Nós precisamos muito, tá? Precisamos muito que você nos abençoe. Então, você que está aí, se você tem condições de nos ajudar, se você sente no coração, se você quer ser um dizimista, abençoar a vida da nossa comunidade, da nossa igreja, nós queremos levar essa mensagem para o mundo inteiro, precisamos que você nos ajude, que você faça a tua parte. Se Deus tem te chamado, faz a tua parte. Coloque o teu dízimo, a tua oferta, deposite, abençoe a vida da nossa comunidade, a vida da nossa igreja, tá? É a tua igreja, é a tua comunidade. Vamos cuidar com todo amor, com todo cuidado, porque Deus tem cuidado da nossa vida. Vamos fazer cada um de nós a nossa parte e partilhar daquilo que Deus tem dado, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu peço para você nessa manhã, nos ajude. É muito importante. Nós precisamos muito da tua ajuda, tá? Abençoe a vida da igreja com o teu dízimo e a tua oferta. Por favor, tá? Nós pedimos para você. Também nós vamos fazer um bazar daqui uns dias e nós queremos pedir para você que tem roupas, calçados aí na tua casa, para que você nos ajude, para que você nos abençoe. Nós vamos buscar na sua casa, se você não tiver condição de trazer, tá? Se você puder levar, o endereço está aí também, para você deixar lá. Assim que as coisas melhorarem, nós vamos fazer um bazar e vamos estar, assim, arrecadando recursos para a nossa comunidade, para a nossa construção, nós estamos construindo, e que Deus esteja abençoando aí todo o nosso caminhar. Tá? Um ótimo dia para você, Deus abençoe muito a sua vida. Eu vou dar a bênção agora, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você que está aqui conosco, com a tua família, com a tua casa e com todo o povo de Deus que está sobre a terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Receba a bênção do Senhor e a graça do Senhor. Tenha um ótimo dia e que a presença de Jesus esteja cuidando de todo esse dia. Esse dia vai ser muito especial, vai ser um dia abençoado. Recebe em nome de Jesus, porque Deus irá abençoar e prosperar o teu caminho. Eu creio. Deus te abençoe. Um ótimo dia para você.